em o nome de Jesus. Amém. Pastor Gilmar. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a igreja. Quero de antemão agradecer a oportunidade que nos é dada, o convite feito pelo pastor Moisés, a confiança em deixar-nos ocupar esta tribuna e este púlpito para ministrarmos a santa palavra do Senhor Deus. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Décio José Loureiro, que vai estar pregando também, né? Vai estar pregando aqui também. A outra, que benção. E eu queria, já antes de nós nos assentarmos, justificar a ausência da minha esposa. Quando eu estava saindo, ela estava chegando do trabalho. E chegando exausta. A gente está para fazer uma viagem de férias agora domingo, e ela não atendeu nenhuma, não agendou nenhuma cliente para amanhã, antecipou todas para hoje. Então hoje ela trabalhou até tarde, por isso não pôde vir, que amanhã é aquela correria de fazer mala, de preparar as coisas, e mulher não gosta de esquecer nada quando vai viajar se for um dia já não deixa nada para trás, uma semana então, aí que... E o nosso filho, nós temos dois filhos, né? O Jadiel, que tem 18 para 19 anos, mas também está namorando, e hoje já tinha programação com a namorada. A namorada é filha da Meire, do Zé Antônio. A Jamile. E a Jamile a namorada dele passou num concurso da área militar, então ela viaja em janeiro para passar um ano em São Paulo. Então ele está desesperado, tem que vê-la todo dia, Aí eu compreendi. E a nossa caçulinha ficou fazendo companhia para a mãe. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor? E aí os irmãos se assentam, fiquem à vontade. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Vamos ler apenas 2 versículos, os versículos 10 e 11. Glória a Deus. Fazendo uma pequena observação, eu não sou o vice-presidente da ADCEP, eu sou o segundo vice-presidente. É que a gente lá tem primeiro, segundo e terceiro vice. Então, o pastor Décio é o presidente, o pastor Antônio Batalha é o primeiro vice-presidente, e eu sou o segundo vice-presidente, pela graça de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vamos ler novamente. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Podei-vos assentar, queridos. Graças a Deus. Pode abrir o água aqui. Queridos irmãos, muita alegria eu recebi a notícia quando o convite foi feito desse mês de oração. E esse é um propósito muito nobre, e é um propósito que Deus se apraz, que Deus se alegra. E então o tema sugerido ainda é um tema muito bom, muito edificante, extraído da carta de Paulo aos Efésios, a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Alguns entendem que ela seria uma carta endereçada também a Laodiceia, mas esta carta, ela é escrita aproximadamente no ano 64 depois de Cristo.
Paulo a envia pela mão de Tíquico. Tíquico, ele traz esta carta e também traz a carta aos Colossenses e a carta a Filemon. As 3 cartas são transportadas juntas. Pois bem, esta carta ela tem um objetivo muito claro. E é uma carta que ela pode ser lida para qualquer igreja e em qualquer época. Do capítulo 1 ao capítulo 3, ela possui um teor doutrinário, estabelecendo grandezas doutrinárias. Mas, do capítulo 4 ao capítulo 6, ela trata sobre assuntos práticos do dia a dia, como a convivência em família, como relacionamento entre pais e filhos e outros assuntos relativos à vida prática. A carta aos Efésios, ela começa falando sobre a nossa posição em Cristo. E como ela começa falando sobre a nossa posição em Cristo, o apóstolo, no capítulo e no versículo 3, ele já diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ainda no capítulo 1, falando sobre a nossa posição, ele fala no versículo de número 7, nele, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. No capítulo de número 2, ele vai dizer sobre a nossa salvação em Cristo, e ele diz que nós fomos vivificados, estando mortos em pecados e delitos, e ele diz que andávamos segundo o curso desse mundo, mas o Senhor, ele nos vivificou, e ele vai dizer que ele nos ressuscitou com Cristo. E no capítulo de número 2, e no versículo 5, e no versículo 6, ele diz também que o Senhor, ao nos ressuscitar com Cristo, nos colocou assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia! Sabe o que isso quer dizer? Que no capítulo 2, Paulo, ele deixa claro que o Senhor nos ressuscitou com Cristo para uma nova vida, e nesta nova vida, ele nos colocou numa posição de autoridade com Cristo e em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu não vou falar sobre todos os capítulos, porque o que nos chama a atenção é o capítulo do qual foi extraído o tema, o capítulo de número 6. E mais precisamente a partir do versículo de número 10. E o capítulo de número 6, no versículo 10, diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Escute bem, fortalecer-se já era naquela época uma necessidade. E o que nos chama a atenção é que Paulo não fala de algo que Deus deveria fazer por nós. Ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Ele diz que nós deveríamos nos fortalecer no Senhor. Escute, a Bíblia vai dizer de uma forma que parece uma ação humana. Parece, mas deixa eu te falar uma coisa: não existe nada na Bíblia que o homem possa fazer que seja em direção a Deus, que Deus não responda agindo a favor do homem. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2 e versículo de número 1, que Deus fala ao profeta: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. Quando eu leio este versículo, parece que Deus está dizendo para o homem que o homem precisa adotar uma postura
unilateral. Só ele precisa assumir este compromisso de estar de pé, de assumir uma posição, de tomar uma postura diante de Deus. E isso chega a me assustar. Mas quando eu leio o capítulo 2 de Ezequiel, e no versículo de número 2, o profeta diz assim: então entrou em mim o espírito daquele que me falava e me colocou de pé, e eu pude ouvir a voz daquele que me falava. Escute bem, Deus nunca vai te mandar colocar de pé sem que Ele veja o seu desejo. Quando você deseja ficar de pé, Ele mesmo vem com o Espírito Santo, te enche e te coloca de pé. Bendito seja o nome de Jesus. E o tema diz: revestidos para permanecer firmes. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí o versículo 11, ele diz a finalidade. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes. Firmes contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero antecipar para você que o diabo, ele não precisa ser atacado. Você sabia disso? O diabo não precisa ser atacado, ele só precisa ser resistido. O diabo não suporta resistência. Onde há resistência, ele foge. A Bíblia fala na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. E o versículo 9 diz: resistir, pois, a ele firmes na fé. Aleluia! Quando você resiste, ele foge. Bendito seja o nome do Senhor. Então o texto começa dizendo que nós devemos estar firmes. Mas firmes por quê? Firmes contra as astutas ciladas do diabo. Mas escute bem, o texto agora no versículo de número 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Queridos, a primeira necessidade que Paulo apresenta é de um revestimento. E assim como está no tema, revestidos para permanecer firmes, Paulo apresenta um revestimento necessário da armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firmes. Aos Efésios capítulo 6, a partir do versículo 13, o texto fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Olha só, ele faz um resumo, que ao tomarmos a armadura, vamos estar prontos para o dia mau. Mas ele diz assim: agora, havendo feito tudo, nós vamos ficar firmes, após nos vestirmos da armadura. Mas aí ele continua e diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Paulo fala de uma armadura, e ele diz que deveríamos, ao vestir essa armadura, primeiro, ele diz que nós deveríamos nos cingir com a verdade. Cingir-se nada mais é do que amarrar o cinto. Paulo está falando preso. Essa carta, quando Paulo escreve, ele está preso em Roma. E na prisão em Roma, ao redigi-la, Paulo, ele observa a vestimenta de um soldado romano. E ele percebe que aquele soldado, no momento de descontração, ele pode estar distraído, mas quando ele precisa agir, a primeira coisa que ele faz é cingir-se, é amarrar o cinto, para que assim
a sua túnica junto à couraça fiquem travadas, e quaisquer armas que estejam presas ali não venham cair em virtude da frouxidão do cinto. Logo, ele nos aconselha a usarmos toda a armadura de Deus. E ele diz que a armadura de Deus, ela é composta por um cinto. E este cinto ele chama de cinto da verdade. A Bíblia diz em João 8,44 que o diabo é um mentiroso e o pai da mentira. Logo, cingir-se com a verdade não é só você falar a verdade. Cingir-se com a verdade é viver a verdade. Cingir-se com a verdade é andar na verdade. Nós somos tentados todos os dias a falarmos mentiras, a vivermos mentiras. Nós somos tentados. As pessoas hoje, ainda que não falem mentira, elas simulam mentiras. Estávamos anteontem, visitando um casal para acompanhamento. Mas este casal estava separado. Já se separaram. Cada um está num canto. Mas quando entrávamos nas redes sociais, as fotos eram impecáveis. Sorriso no rosto. Parecia o casal mais feliz da igreja. Vivendo uma mentira, vivendo uma ilusão, mostrando aquilo que não é. As pessoas são tentadas, nós somos tentados a vivermos num mundo de ilusão. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos cingir da verdade. Nós temos que ser verdadeiros no trato, verdadeiros na palavra, verdadeiros no agir. Nós temos de ser verdadeiros no nosso dia a dia. E isso tem de ser um cinto, precisa cingir-nos. Precisamos estar presos a essa verdade. E ele diz que, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, ele diz que nós devemos nos vestir com a couraça da justiça. Interessante que, quando falamos de justiça, a Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 5, no versículo de número 1, que nós fomos justificados pela fé, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer que quando a Bíblia fala de justiça, a couraça da justiça, ela não está falando nessa armadura necessariamente de uma justiça nossa, mas é da justiça que vem de Cristo. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, e no versículo de número 20, que nós nos tornamos a justiça de Deus. Logo, o texto está falando de uma justiça imputada, a justiça que Cristo fez por nós ao morrer por nós na cruz. E a couraça, ela protegia os órgãos vitais de um soldado. A couraça protegia o coração, a couraça protegia o pulmão, a couraça protegia os órgãos que, se atingidos, levariam à letalidade, à morte. Então, quando Paulo fala do cinto da verdade e da couraça da justiça, ele está dizendo que nós temos que buscar na justiça de Deus uma proteção para as nossas emoções, para os nossos sentimentos. Às vezes, as pessoas andam dominadas pela emoção e pelo sentimento, quando deveríamos andar pelas promessas de Deus. Deveríamos focar-nos nas promessas de Deus. A Bíblia vai dizer, na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, que Cristo, escute bem, pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz. O que isso quer dizer? Capítulo de número 12, a partir do versículo 2. Isso quer dizer que quando Cristo estava para morrer, ele não olhava para a cruz. Ele não olhava para o sofrimento que ele ia ter, que ele ia passar. Ele não olhava. Ele olhava além, ele olhava para o gozo que lhe estava proposto.
Pastor, como você sabe disso? A oração sacerdotal. Em João capítulo 17 ele fala: Pai, glorifica-me agora com aquela glória que eu tinha junto de ti antes que os mundos fossem criados. O que ele está dizendo? Eu vou sofrer na cruz, eu vou padecer, mas logo, logo estarei sendo glorificado com a glória que eu já tinha antes de o mundo existir. Escute bem, se você ficar olhando para a situação, você não fica firme. Se você ficar olhando para a adversidade, você não consegue ficar firme. Se você ficar olhando para as doenças que assolam esse mundo, você não fica firme. Mas quando você olha para as promessas de Deus, quando você olha para aquilo que Deus te prometeu, você percebe que Ele é maior e a promessa dEle é maior do que qualquer luta que possa nos sobrevir. É por isso que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, no versículo 18, que as tribulações do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí o texto vai dizer: e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Os nossos pés, eles precisam estar calçados com o evangelho. O evangelho precisa moldar a nossa forma de andar. O nosso andar, ele precisa de ser moldado pelo evangelho. A Bíblia fala que uma sunamita, ela faz um quarto para Eliseu. E ela diz para o seu marido: vejo que esse homem que passa é um santo homem de Deus. Façamos, pois, para ele um quarto, e nele coloquemos uma cama, uma escrivaninha, uma mesa e um candeeiro, para que quando ele passar por aqui possa se retirar. Olha que coisa interessante. Mas se os irmãos olharem os versículos anteriores, o texto vai dizer que de tempo em tempo Eliseu passava naquele local e passava por ali. Então a observação que ela faz não é de um dia, não é de um momento. Ela não olhou para Eliseu e falou assim: está bem vestido, é homem de Deus. Não, ela já vinha observando há muito tempo a conduta daquele homem. Ela olhava como era o seu andar, como era o seu agir, e ela chegou a uma conclusão: esse homem é um santo homem de Deus. E ela sabia que podia confiar nele, podia fazer um quartinho para ele, ele poderia ficar próximo à sua família. Por quê? Porque era um santo homem de Deus. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Aí Paulo agora fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, nunca foi tão necessário usarmos o escudo da fé como nos dias de hoje. O escudo de um soldado da época, ele media aproximadamente 1,5 metro de altura e 80 centímetros de largura. Esse escudo, ele era composto de 2 camadas de madeira sobrepostas. E ele possuía no meio um material, no meio da madeira, que não propagava chama. E por que isso? Porque o objeto mais temido na época eram as armas da artilharia, ou seja, as flechas ou setas, que eles chamavam de dardos inflamados. E por quê? Porque as setas eram preparadas e elas eram embebidas em piche, de forma tal que se tacava fogo nela e ela era lançada incandescente. Se ela penetrasse no corpo, causava inflamações terríveis e matava num curto período de tempo. Se chegasse numa casa, provocava incêndio e destruição. Então se lançava a flecha incandescente, em chamas. Mas os romanos desenvolveram um escudo, que a primeira camada de madeira, a camada externa, era uma madeira macia,
de forma que a flecha penetrava na primeira camada, mas a segunda camada era uma madeira rígida, dura. A flecha parava na segunda camada. E o que acontecia com isso? Extinguia-se o oxigênio do fogo. E a flecha, ou lança, ou seta, se apagava ao penetrar no escudo. Você está no mundo espiritual. Você vive numa grande batalha espiritual. E todos os dias o diabo tenta bombardear. Ele tenta lançar pensamentos. Ele tenta lançar setas. Ele tenta lançar palavras para destruir a sua fé, para desanimar você na caminhada. E nós precisamos usar nossa fé como escudo para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu costumo dizer que os maus pensamentos possuem duas origens. Quais são? Primeiro, nosso coração. Jesus falou em Mateus 19 que do coração do homem procedem maus pensamentos. Adultério, roubo, homicídio, procede do coração do homem. Mas a Bíblia vai dizer que quando Jesus está para ser crucificado e ele começa a falar, importa que o Filho do Homem padeça, Pedro chama Jesus à parte. A Bíblia diz que ele repreende a Jesus. Ele briga com Jesus. Não fala um negócio desse não. Como você está falando que vai morrer? Não fala um absurdo desse, vai morrer por nós? Chamando a atenção de Jesus. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Porque tu não sabes, tu não conheces as coisas de Deus, mas apenas aquelas concernentes aos homens. Quem falou com Jesus? Pedro. Mas o que é a palavra? A palavra é um pensamento exteriorizado. Logo, Jesus identificou que a origem daquele pensamento não era Pedro, era Satanás. Ele que tinha originado este pensamento em Pedro. Então, o pensamento maligno, ele possui origem no nosso coração, mas possui a origem em Satanás. Mas, pastor, Satanás não sabe o que a gente pensa. Como que ele vai nos induzir a pensar? Escute. Satanás não sabe o que você pensa, mas no mundo espiritual, ele induz o pensamento no nosso espírito, e o seu espírito traz o pensamento para a sua mente. Então os pensamentos, eles são, a nossa mente é um grande campo de batalha. Mas quando Satanás lança seus dados, e aí podem ser pensamentos nossos, nós temos que usar o escudo da fé. Nós temos que usar a palavra de Deus e aquilo que nós cremos. Nós cremos na palavra, então nós temos que afirmar aquilo que cremos e temos que usar o escudo da fé para apagar e cancelar todos os dardos inflamados do maligno. Aí ele finaliza dizendo, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, o capacete da salvação, ele é algo importantíssimo. Porque o capacete, ele protegia a cabeça do soldado. Perceba que, antigamente, as pessoas sofriam muito com acidentes de moto e morria muita gente. A legislação estabeleceu o capacete. O número de acidentes fatais diminuiu consideravelmente, porque o capacete protege a cabeça. O capacete do soldado o protegia de ser atingido na sua cabeça. O capacete da salvação, ele fala justamente de você ter essa consciência e esse conhecimento da salvação em Cristo Jesus. Isso vai proteger a sua mente dos ataques do inimigo. Isso vai blindar a sua mente. E ele diz, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma arma poderosíssima na armadura. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é uma arma de defesa e é uma arma de ataque.
A Bíblia diz em Mateus 4 que Jesus lida com o diabo usando apenas a palavra de Deus. Primeiro ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras que transformem-se em pães. Aí Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele agora o conduz ao pináculo do templo. E era um período festivo. Havia festa. A cidade estava cheia e ele pensa e fala para Jesus: lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Olha só, ele queria promover um espetáculo. Ele queria que Jesus pulasse do pilar, os anjos abraçassem Jesus, o povo ia aclamar Jesus como rei, e Jesus não morreria pelos nossos pecados. Mas Jesus fala para ele: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Jesus está dizendo: se eu conheço esse risco, eu não devo me submeter a ele. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele usa a palavra de Deus. Por fim, ele o leva a um monte. E deste monte ele mostra a Jesus os principais reinos da terra. E diz ao Senhor: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus usa a palavra pela terceira vez e diz: está escrito, vai-te embora, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e a Ele servirás. Escute bem, a Bíblia vai dizer no Salmo 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando você faz uso da palavra de Deus, ela é como uma espada que te defende, que te protege, e que também destrói as ações do diabo. Logo, um cristão revestido com a armadura de Deus, ele precisa estar constantemente fazendo uso da palavra de Deus. Mas, pastor, o revestimento com a armadura de Deus é o único revestimento necessário? Não. A Bíblia vai dizer que nós temos também que nos revestir de Cristo. Romanos capítulo 13, versículo 14. Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer isso? Significa assumir o caráter de Cristo, a humildade de Cristo, a obediência, o amor de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós temos que nos revestir do poder de Deus. Pastor, revestir do poder de Deus? Sim. Lucas 24, 49. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é ser revestido? Ser revestido é se vestir de novo. Se revestir é vestir uma roupa a mais. Isso é se revestir. Quando o texto diz que é para nos revestirmos do poder de Deus, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo, ele quer dizer que o Espírito Santo, ele nos reveste de tal forma que você passa a ter uma capacitação extra para fazer algo mais para Deus, para fazer melhor para Deus, para ficar firme na presença de Deus. Escute bem, Jesus está para subir ao céu, e ele começa a instruir aos seus discípulos em Atos capítulo 1, sobre a necessidade do revestimento de poder. Então no versículo 6, os discípulos questionaram a Jesus, e disseram assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel?
Respondeu-lhes ele: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. O que Jesus está falando para os discípulos? Parece uma resposta desproporcional, parece uma resposta forte. É estranha a resposta. E quando você lê o texto, se você não analisar, você acha que Jesus foi indelicado com os discípulos. Mas nós vamos entender o quê? Primeira coisa que inferimos do texto, que a resposta de Jesus, ela não foi desproporcional. Por quê? Jesus passou 3 anos ensinando sobre todas as coisas que haveriam de acontecer. Depois disso, ele morre, ressuscita e passa 40 dias com os discípulos. Mas agora a ordem dele era diferente. Ficar em Jerusalém. E ele disse, no versículo de número 8, do capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. Ele disse para eles ficarem em Jerusalém aguardando a promessa da vinda do Espírito Santo. E na hora que era para eles focarem nisso, eles queriam saber quais os sinais da volta do Senhor. Quais os sinais do fim dos tempos. Então Jesus fala para eles, vocês estão perdendo foco. Não compete a vocês querer saber disso, mas ficai em Jerusalém, focai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Aí ele diz no versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O que isto quer dizer? Ele já havia dito em Lucas 24, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Em Mateus capítulo 13, versículo 11, a Bíblia diz que João Batista, ele quando vê Jesus, ele diz assim, eis que após mim vem um, que eu não sou digno de carregar ou desatar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele fala que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Escute bem, nós estamos numa época em que está havendo muitas brincadeiras com as coisas do Espírito de Deus. Pessoas fazem piadas. As redes sociais estão cheias de pessoas imitando dom de línguas, de pessoas brincando com as coisas espirituais. Meu filho uma vez trouxe um vídeo e me mostrou. Eu falei, tira esse vídeo da minha frente. Ele falou, que isso, pai? Eu falei, eu não quero ver isso. Mas, pai, é uma brincadeira. Eu falei, mas não se brinca com as coisas de Deus. O Espírito Santo, ele é o que nós temos de mais precioso. O Espírito Santo, irmãos, ele que possibilita nós termos a presença de Deus em nós. É através do Espírito Santo que Jesus falou, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Eu e o Pai viremos e faremos nele morada. É através do Espírito Santo que nós temos o Pai e o Filho. É através do Espírito Santo que nós temos a plenitude de Deus habitando em nós. O Espírito Santo é o bem mais precioso que eu tenho na minha vida. Eu falei, filho, tira isso daqui, porque eu não quero ninguém brincando com isso. É tudo que eu tenho, é o Espírito Santo. Ele é o meu companheiro. Ele que me socorre, Ele que está comigo em todos os momentos. É Ele quem fala comigo.
é Ele que me conforta, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso paráclito, Ele nos acolhe, Ele nos ama. O remanagachanda. Estamos numa época de perda de foco. As pessoas têm tempo exagerado gasto em redes sociais, revelam coisas desnecessárias, postam coisas desnecessárias em horas indevidas. Hora de culto postando selfie. Existem pessoas, irmãos, hoje, que vão para o monte tirar foto orando, como os fariseus daquela época, querendo dizer que são pessoas de muita oração, que oram muito. Oh, irmãos, que perda de foco. Foram essas as ações que Jesus falou para os discípulos. Não vos compete se envolver com essas coisas. Ficai em Jerusalém, ficai focado naquilo que Deus quer fazer. Ficai atento àquilo que Deus quer fazer. O Espírito de Deus quer mudar a nossa geração. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade urgente. O texto, Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Palavra poder aqui é dunamis. E é a raiz que deu origem à palavra dínamo, que é um gerador de energia. Serve para alimentar com carga elétrica baterias. Também é a raiz da palavra dinamite, que é um poderoso explosivo que pode transformar uma rocha em pedregulhos. O que isso quer dizer? Que quando Jesus diz que derramaria poder, Ele está dizendo que esse poder vai abalar estruturas. É um poder para detonar alicerces. É um poder para pôr castelos e fortalezas ao chão. É um poder para libertar pessoas das garras do diabo. É um poder para relativizar aquilo que é absoluto. É um poder para transformar homens e mulheres amedrontados em pessoas capazes de enfrentar situações difíceis. É um poder capaz de mudar a realidade da nossa cidade, a realidade do nosso bairro, a realidade do nosso estado. Esse é o poder que Ele nos prometeu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por que eu fiquei feliz com essa campanha? Porque nós precisamos muito de buscar a Deus. Nós precisamos muito de buscar a Deus, queridos. O que é o poder de Deus? Segundo o doutor Chris Oyakhilome, poder de Deus é a habilidade que Deus coloca sobre uma pessoa que a dinamiza a ponto de operar milagres através dela. Oh, que coisa gloriosa! Esse é o poder de Deus. O poder de Deus estando sobre nós não quer dizer que você vai sair por aí fazendo milagres, não. O poder de Deus estando sobre você quer dizer que quando houver uma necessidade, Deus quiser atendê-la, é através de você que Ele vai atender aquela necessidade, porque o poder dele está em você. Quando Deus queria atender a necessidade de Elias, Ele fala para Elias ir a Sarepta, na casa de uma viúva. Jesus disse que havia muitas viúvas em Israel, mas Deus mandou Elias a Sarepta. E quando Elias chega a Sarepta, aquela viúva diz que ela só tem um punhado de farinha, e ela está preparada para fazer um bolo e comer com o filho e morrer. E Elias diz assim: faze antes um bolo para mim,
porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não acabará, e o azeite da botija não cessará. Deus está dizendo para Elias: Elias, o ribeiro secou, mas eu já providenciei comida. Só tem um porém: a mulher que está lá também está passando necessidade, mas você, o meu poder está sobre você. Você vai para lá, você vai atender a necessidade da mulher, e ela vai atender a sua necessidade, e o meu poder vai tratar você e vai tratar daquela mulher. Aleluia. Escute bem, se você estiver buscando a Deus, se você buscar ser sensível à voz de Deus, o poder do Espírito Santo vai te revestir e ele vai te capacitar para fazer coisas sobrenaturais. Como o poder do Espírito Santo é algo abstrato e recebido pela fé, só podemos conhecê-lo em termos práticos através de seus efeitos. Como assim, pastor? Juízes capítulo 14, versos 5 e 6. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timná. E, chegando às vinhas de Timná, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. A Bíblia diz que Sansão, ele pegou um leão novo e o rasgou, sem ter sequer uma faca na mão. Mas a Bíblia diz que isso só aconteceu porque o poder do Espírito Santo se apoderou de Sansão. Juízes capítulo 14, versículo 9, a parte A. Então o Espírito do Senhor tão possantemente se apossou dele, que desceu aos asquelonitas e matou deles 30 homens e tomou as suas vestes. Juízes capítulo 15, versículo 4, a parte B. Porém, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. O poder de Deus agindo na vida de Sansão. A Bíblia vai dizer que quando Eliseu, ele assume o lugar de Elias, ele pega a capa que cai de Elias e ele fende o Jordão para retornar a Jericó. Quando ele fende o Jordão e atravessa, os filhos dos profetas que estavam em Jericó falaram para Eliseu: onde está Elias? Eliseu falou: o Senhor o tomou para si. E eles falaram: podemos ir procurá-lo? Ele falou: o Senhor o tomou, mas nós podemos ir procurá-lo porque talvez o Espírito do Senhor tenha lançado Elias sobre algum dos montes. E então nós podemos ir procurá-lo sobre os montes. Eliseu falou: pode ir, mas o Senhor o tomou. E eles foram 3 dias procurando Elias e não o acharam. E retornaram. Mas você identifica algo interessante? Olha os filhos dos profetas que eles falam. Talvez o Espírito do Senhor tenha pego Elias e o lançado sobre algum monte. É sinal que isso não era algo tão estranho para eles. Se fosse algo absurdo, eles não iam procurá-lo sobre os montes. A Bíblia diz que Filipe estava evangelizando o eunuco. Deus mandou ele se aproximar da carruagem. E ele pergunta ao eunuco, se o eunuco entende o que lê, como poderia entender se não há quem me explique? O profeta fala de quem? De si mesmo ou de outra pessoa? E ele sobe na carruagem, abre o rolo do profeta Isaías e começa a explicar tudo sobre Jesus. O eunuco é evangelizado e vê água e fala: o que me impede de ser batizado? Tem água ali. Ele desce com o eunuco e o batiza. A Bíblia diz que imediatamente ele desaparece e aparecem as outras pregando a palavra. Aí você pergunta: o que é isso, pastor? Como isso é possível?
Não sei. Não me pergunte isso. Mas o poder do Espírito Santo agiu na vida de Filipe, que tirou ele de um lugar e o fez aparecer instantaneamente em outro lugar, pregando a palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que nós precisamos desse revestimento de poder. Porque não dá para mensurar o que Deus quer fazer através de nós. Não dá para medirmos, não dá para avaliarmos aquilo que Deus quer fazer. Mas para que Deus faça, é necessário que sejamos revestidos. Para que Deus faça, não basta ser revestido. É preciso estar firmes. É preciso estar firmes. A Bíblia diz que o poder do Espírito capacita e dá criatividade. Êxodo capítulo 31, versículos 2 a 4. E eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, e de sabedoria, e de entendimento e de ciência, e em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, e em prata e em cobre. Escute bem, Deus separa Bezalel. Bezalel tinha dom? Tinha talento? Tinha. Mas quando o Espírito Santo o encheu, tudo que ele tinha, toda a capacidade dele foi maximizada, foi potencializada. O Espírito Santo, quando ele te enche, ele te capacita a fazer coisas que você naturalmente não conseguiria fazer. Lembro-me uma porta de emprego que Deus abriu para mim uma vez numa empresa, na Petrobras. E quando eu fui entrevistado, o engenheiro que me entrevistou, ele fez diversas perguntas sobre alguns equipamentos. Falou, você conhece esse equipamento? Eu ia dizer que não conhecia, mas eu lembrei do texto bíblico que diz, vós tendes a mente de Cristo e sabeis tudo. Eu falei, conheço. Mas conhece esse também? Conheço. Conhece esse outro? Conheço. Ele falou, a vaga é sua. E eu começo a trabalhar. Quando eu começo a trabalhar, o primeiro teste foi o equipamento. Me deram um equipamento que eu nunca tinha mexido na minha vida. E quando eu olhei aquele equipamento cheio de lógica, cheio de PLC, extremamente complexo, eu falei assim, quanto tempo eu tenho? Não, isso aqui é só um testezinho seu, mas você já está admitido, mas essa semana você vai só consertar esse equipamento. Ele, tá bom. Eu falei assim, posso levar esse manual para casa? Ele falou, você está dedicado, vai estudar o manual em casa? Eu falei, vou levar para casa. Eu levei o manual. Cheguei em casa, eu dobrei o joelho e falei, Senhor, eu aceitei esse emprego crendo na tua palavra. E tu dizes que eu tenho a mente de Cristo e posso saber de tudo. Então eu oro a ti com esse manual aberto. Eu quero que o Senhor me capacite a conhecer aquele equipamento como ninguém já conheceu até hoje naquela empresa. Eu fui trabalhar, irmãos. O manual daquele equipamento, ele parecia uma receita de bolo. Eu olhava, eu conseguia ver todos os sinais, todos para onde ia cada sinal. E eu consegui tirar o defeito do equipamento. Em pouco tempo, eu não só tirava do nosso, mas em Rio de Janeiro, Minas Gerais, vários lugares, as pessoas iam para o local onde estava o defeito, me ligavam, eu pelo telefone, eu falava, olha, vê com o alarme que tá, alarme tal, mexe, troca o módulo tal, que é esse o defeito. Irmãos, Deus é maravilhoso, o Espírito Santo nos capacita a fazer qualquer coisa. Isso é muito difícil, não é difícil. O que você precisa é buscar o Espírito de Deus, deixar Ele te revestir, porque Ele te capacita para toda obra. Eu vou finalizar. Eu estou falando sobre ser cheio do Espírito. Agora, como se manter cheio do Espírito?
Tem uma fórmula de bolo? Tem. Tem uma fórmula de bolo? Tem. Está na Bíblia? Tá. Vou ler para os irmãos. Está na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Capítulo 5. Os irmãos não se preocupem de eu estar me atendo mais à parte de ser cheio do Espírito e ser revestido, não. É porque como eu acho que eu estou sendo o primeiro, eu sei que as pessoas vão falar sobre outros assuntos. Eu quero me ater a esse. Olha o versículo, a partir do versículo 18. Olha o que diz o texto. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha como ele diz que é para nós nos enchermos do Espírito. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Como ser cheio do Espírito? Vivendo uma vida de gratidão a Deus, parando de murmurar, parando de reclamar. As pessoas às vezes oram, irmão, oram 1 hora e depois reclamam as outras horas do dia. Jogou todo o seu período de comunhão no lixo. Porque o texto diz que é para nós termos um coração grato. E é para salmodiarmos a Deus no nosso coração. Você está andando na rua? Anda louvando a Deus no seu coração. Anda engrandecendo a Deus no seu coração. Cante cânticos espirituais. Exalte ao Senhor na sua alma. Às vezes eu gosto de dar umas alfinetadas no meu filho para provocar ele. Aí um dia estava tendo um culto importante aí numa igreja neopentecostal, ia um cantor famoso, alguma coisa assim, ele chegou para mim correndo, pai, sabe onde está tendo um culto maravilhoso agora? Falei, sei sim. Ué, sabe? Aonde? Eu falei, na minha alma. Na minha alma está tendo um culto, meu filho, eu estou cultuando a Deus da minha alma. Meu coração está em júbilo, eu estou louvando a Ele, a minha alma está cultuando, está exaltando a Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa, o melhor culto não é o que você presta na igreja. O melhor culto é o que você presta no seu coração. O melhor culto é o que você presta na sua alma, adorando a Deus. Porque esse culto, irmão, você presta ele no café da manhã, você presta no almoço, você presta no jantar. Você adora a Deus do ônibus, você adora a Deus do trem, você adora no carro. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Eu quero finalizar com esse texto. E agora eu quero ler 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes. Existem pessoas que são firmes, mas não são constantes. E existem pessoas que são constantes, mas não são firmes. Mas a recomendação de Deus, através do apóstolo, é serdes firmes e constantes. Queridos, revestidos de Deus, revestidos da armadura de Deus, para estar firmes. Que Deus abençoe a igreja nesse propósito, que Deus abençoe a igreja nesse mês de janeiro, que essa campanha redunde em muitas bênçãos para a igreja e em individual da vida dos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Meus irmãos, Deus abençoe pastor Gilmar nesta noite, por esta boa palavra vinda do trono de Deus para nós. Esse é o primeiro dia, a palavra veio firme para nós, pois nós estamos vivendo batalha espiritual.
É imprescindível que o crente esteja cheio do Espírito Santo. E nós precisamos, irmãos, tirar essa ideia de que ser cheio do Espírito Santo é aquele crente espalhafatoso, aquele crente que se move muito, aquele crente que fala mais alto do que os outros, que grita. Tira essa ideia do seu coração. Para pensar em todos os homens cheios do Espírito Santo de Deus, que foram pessoas simples nos seus afazeres e que Deus os usou onde quer que eles estivessem, da maneira como Deus queria e não como eles queriam. Então hoje você olha uma pessoa que às vezes ela tem grita muito, né, pula muito, aí esse é cheio do Espírito Santo. Não é dessa forma. Lembra que ele falou de Eliseu? A mulher vinha observando. Este é um santo homem de Deus. Se fosse numa linguagem mais atualizada, mais contextualizada, ela diria, esse homem é cheio do Espírito Santo de Deus. E era. Então, fique de pé nesta hora, nós vamos orar. Amanhã não teremos